Olá, tudo jóia? Vamos iniciar aqui mais um vídeo da nossa sequência de vídeos relativos aos resumos orientativos das aulas do nosso treinamento completo de gestão de riscos com base na norma ISO 31000 e também das técnicas para avaliação de riscos com base na norma ISO 31010. Esse vídeo é um resumo orientativo da aula que a gente tratou do equivalente ao capítulo 5 da norma ISO 31000, que fala da estrutura para a gestão de riscos. Então, esse capítulo enfatiza para a gente da importância da organização desenvolver um processo estruturado para a gestão de riscos, para que a gestão de riscos possa ser definitivamente e eficazmente implementada dentro da organização. E isso vai desde lá o apoio da alta direção, da importância da alta direção, trabalhar aí na gestão de riscos, nos conceitos e deixar explícito a importância para uma gestão e gerenciamento de riscos dentro da organização e também em fazer a integração da gestão de risco em todos os níveis da organização. Eu já passar aqui um breve resumo sobre cada tópico relativo ao capítulo 5 da norma ISO 31000 de gerenciamento de riscos. Muito bem, o capítulo 5 da ISO 31000, que fala da estrutura, ele inicia-se com um subitem de generalidades, o 5.1, que ele enfatiza a importância de uma estrutura bem realizada para a implementação da gestão de riscos e da importância da alta direção aí neste processo de implementação estrutural de uma gestão de riscos dentro da organização, lembrando que é importante que a gestão de riscos seja devidamente integrada na governança dessa organização, inclusive para ser utilizada nas decisões, nas tomadas de decisão da organização, ou seja, a governança da organização é a forma que a alta direção avalia estruturalmente como a organização está desempenhando, está entregando aí os seus resultados e como é feita aí a gestão do dia a dia da organização, as tomadas de decisão aí de alto nível da organização. E é super importante que a gestão de riscos seja iniciada, as decisões sejam tomadas pela alta direção. E a alta direção toma decisões com base numa avaliação prévia. Na sequência, temos o subitem 5.2, que fala da liderança e comprometimento. Então, a norma de 31000 enfatiza muito a importância da alta direção, demonstrar liderança e comprometimento com a gestão de riscos. Então, a alta direção que é responsável em puxar, digamos assim, esse processo de implementação e estruturação de uma gestão de riscos, porque somente se a alta direção demonstrar de forma clara e concisa que a gestão de riscos, que o pensamento baseado em riscos faz parte da cultura da organização, somente assim que todos os níveis da organização vão seguir aí esse caminho determinado pela alta direção. Então a direção precisa saber, em primeiro plano, em primeiro momento, da importância da gestão de riscos e como que ela vai trazer valor, agregar valor ao negócio com a utilização de um pensamento, de uma estrutura de gestão de riscos dentro do seu negócio. E para isso ela tem que demonstrar que ela está comprometida, ela tem que dar o exemplo da participação, da prática, de que ela toma decisões baseadas em riscos, ela vai disponibilizar recursos para que a gestão de riscos seja devidamente implementada. Quando a gente fala de recursos, a gente está falando de mão de obra, do tempo das pessoas, de recursos financeiros, talvez, para um software de gestão de riscos, se for o caso, recursos financeiros para implementar ações de risco, então, para que essas decisões e essas avaliações de riscos elas sejam feitas de forma objetiva, clara e que todo mundo entenda a importância. Somente a alta direção vai conseguir demonstrar isso dentro da organização e ela tem que demonstrar liderança e comprometimento na gestão de riscos. Senão, isso aí vai ser estruturado dentro da organização de alguma forma, a gestão de riscos, e se a direção não for ela que puxar
né, a gestão de riscos, não vai demonstrar que a gestão de riscos é importante dentro da organização, isso em pouco tempo aí vai morrer, né, vai deixar de funcionar. O subitem 5.3 ele fala da integração, né, que a gestão de riscos deve ser integrada na estrutura de governança da organização em todos os aspectos aí que a organização assim determinar. Ou seja, quanto mais abrangente for a gestão de riscos, a estrutura da gestão de riscos, melhor. Isso deve ser feito em todos os níveis da organização. Evidentemente, sempre começando aí do alto nível, da alta direção, ela vai tomar as decisões estratégicas com base numa análise de risco, de uma estrutura de gestão de riscos, e depois, descendo aí nos níveis organizacionais, isso deve ser realizado, deve ser integrado na estrutura de governança da organização. E depois, o próximo item, o 5.4, ele fala da concepção. Como assim concepção? Como a organização vai desenvolver, né, vai conceber a sua estrutura de gestão de riscos. Isso tem que ser feito de uma maneira que atenda à cultura da empresa, né, que a empresa consiga tirar valor dessa estrutura de gestão de riscos. A gente está vendo e veremos aí ao longo do treinamento algumas técnicas, né, para análise aí e gerenciamento de riscos. Então, a organização tem que saber encontrar quais são as melhores técnicas para cada aplicação dentro da organização. E é também importante que a organização defina aí critérios para medir aí o risco, né, para medir o tamanho do risco. Isso seja, né, de alguma forma disseminado dentro da organização, que todo mundo, né, de maneira natural consiga, né, entender o que é um risco maior, o que é um risco menor, como eu devo agir, como eu devo me afastar. Então, essa parte de concepção é importante nesse sentido. Muito bem, o item 5.5 fala da implementação. No item 5.4 anterior, a gente falou da concepção. Agora que a gente concebeu como será a nossa estrutura de gestão de riscos, né, quais serão as técnicas, quais serão as formas que a organização vai implementar o seu gerenciamento de riscos em toda a organização, a gente vai implementar. E essa implementação tem que ser feita de modo planejado, né? Então a organização tem que estruturar aí um planejamento adequado, realizado por profissionais competentes, né, que conheçam de gestão de riscos, para que ela consiga implementar isso dentro da sua organização. Feita aí, né, a implementação, evidentemente a organização vai ter que fazer uma avaliação, ou seja, seguindo aí o ciclo aí de PDCA, podemos dizer assim, né, depois que implementar, a organização começar a aplicar a estrutura da gestão de riscos, ela vai ter que ter uma forma de avaliar o quão eficaz está a estrutura implementada para gerenciamento de riscos e, evidentemente, tomar decisões sobre, né, a adequação da estrutura implementada, sobre a suficiência da estrutura implementada para a organização. E feito isso, né, fazendo essa análise, né, e avaliação da gestão de riscos aqui no item 5.6, no próximo item, no 5.7, evidentemente vamos falar de melhoria, né? Então a organização tem que melhorar continuamente a sua estrutura de gestão de riscos. Então, basicamente, aí, um breve resumo aí do capítulo 5 da norma ISO 31000. Todos os detalhes aí sobre esse capítulo, né, sobre as questões relativas a esse capítulo, você vê aí no nosso treinamento completo da ISO 31000 na Academia de Qualidade Target Q, ead.target-q.com. E agora a gente vai seguir aqui para mais um exemplo aqui de avaliação de riscos. Agora a gente viu no vídeo anterior um exemplo, né, de gerenciamento de riscos, de aplicação de gestão de riscos para a alta direção, para a análise do contexto interno e contexto externo da organização. Agora a gente vai ver aqui um exemplo nos processos da organização. Bem, aqui temos mais um exemplo aqui, né, de técnica, podemos chamar assim, para análise de riscos dentro de uma organização. E aqui, né, como eu comentei com vocês, essa aqui é uma técnica mais voltada para a análise de riscos dentro de um processo, digamos assim, no nível tático, dentro da organização. A gente viu no vídeo anterior, na aula anterior, um processo
né, uma técnica para análise de risco no nível estratégico, ou seja, uma saída do planejamento estratégico para análise do contexto interno e contexto externo. E aqui, né, é dentro do processo, de cada processo do sistema de gestão da organização, de governança da organização. Então, isso pode estar em qualquer processo, qualquer atividade, pensando aqui no nível tático, é uma coisa gerencial, né? Como eu faço a gestão deste processo. Então, aqui da mesma forma que a gente viu lá anteriormente, né? Nós temos aqui uma matriz para riscos, uma matriz para oportunidade, né? A gente pode até chamar aqui de riscos, né? Para ficar mais claro, no modo negativo, né? E oportunidades aqui, pensando em riscos positivos, beleza? Então, aqui a gente tem uma coluna aqui, né, dessa matriz que fala da probabilidade da ocorrência, né, desse evento de risco. Então, ela vai de muito baixa até muito alta, dessa probabilidade, e a severidade, ou seja, a severidade da consequência após a ocorrência deste evento de risco. E essa severidade também vai de muito baixa para muito alta. E aqui a gente tem os quadrantes aqui, evidentemente, quando é vermelho, aqui nesse caso, é um risco sério, então é necessário um plano de ação para reduzir o risco para uma classificação mais baixa. Aqui nesse caso, quando ficou aqui amarelo, né, o risco moderado, então acompanhamento pelo responsável do processo, né, ele vai tomar decisão se vai tomar ações ou não. E verdinho aqui, que é um risco aceitável. Por que é importante a gente, né, usar uma matriz ou algo desse tipo para os riscos, né, nesse caso? Porque a gente não vai conseguir tratar tudo, né? Quando a gente fazer uma análise profunda no processo, né, em uma atividade, uma situação, não são todos os riscos que a gente vai conseguir tratar ao mesmo tempo. Então a gente precisa priorizar onde a gente vai atacar primeiro, porque os recursos são limitados, o tempo é limitado. Então, isso nos ajuda a priorizar e usar o princípio de melhoria contínua para reduzir os riscos aqui no nosso processo. E aí, a outra matriz é uma matriz de oportunidades, ou seja, quando é um risco positivo, tem um evento de risco, só que vai trazer algo positivo para a organização. Então, eu vou tomar ação baseada no quê? Baseada no investimento, ou seja, quanto que eu vou investir de valor, de recurso, né? Tanto no investimento muito alto para investimento muito baixo. E o resultado, né? Qual vai ser o resultado positivo disso? O resultado muito baixo para o resultado muito alto. E aqui no quadrante aqui verdinho, no caso aqui, né, investimento muito baixo e um retorno muito alto aqui, né, podemos dizer assim, que é o 25, todos os outros correspondentes devem verde aqui, significa que é um investimento, né, viável, né, uma oportunidade viável de ser abraçado, ou seja, a organização tem que investir nesta oportunidade. Quando for amarelo é moderado, ela vai decidir, né, se vai seguir com essa oportunidade ou não. E se for vermelho, aqui diz que é inviável, ou seja, não vale a pena você seguir por esse caminho aí, dessa oportunidade, porque ou o investimento é muito alto pelo retorno, ou o retorno é muito baixo pelo investimento, né? Então a organização dá uma olhada aí neste sentido. E aqui a gente tem aqui os critérios aqui de classificação para você decidir do muito baixo para o muito alto, né? Tanto a probabilidade, severidade, quanto o investimento e o resultado. Lembrando que isso aqui, ele tem que ser adaptado para cada organização, né? Evidentemente, isso aqui é um exemplo genérico, mas dentro da sua organização do dia a dia, você vai adaptar esta situação, adaptar os critérios, adaptar a pontuação para que seja aí mais adequado. E seguindo aqui para os riscos e oportunidades novamente dito, a gente tem aqui uma planilha aqui, né, que vai nos ajudar aqui nesse sentido. Então, conceitualmente, qual que é a ideia aqui? Né, para cada área, para cada processo, subprocesso da organização, primeira coisa que a gente vai fazer, né, você tem pensando que você já tem um sistema de gestão estruturado, uma gestão estruturada, ou seja, uma gestão de riscos é para organizações que já possuem uma estrutura, né, de processo estabelecida, né? Então, vai fazer, a risco é uma coisa que a gente vai montar de todos esses processos estabelecidos. Então, pensando que eu tenho aqui um processo, né, ou um subprocesso, eu vou, né, aqui nessa parte eu tenho um exemplo, que a gente não vou passar, a gente não vai conseguir passar exemplos diversos, mas acho que já é o suficiente,
né, para o seu entendimento. Então, o processo tal aqui dessa empresa, né, o processo tinha um código aqui, a área do subprocesso aqui era o sistema de gestão, né, um subprocesso de um processo de gestão da organização. E aí, né, evidentemente que essa área, o subprocesso, tínhamos aqui diversas atividades, né, que esse subprocesso tem que desempenhar. E o que isso significa? Para cada atividade, a gente vai fazer uma análise, né, nesse sentido. Então, a atividade, né, garantir que as mudanças necessárias sejam implementadas com devido planejamento, controle e avaliação de impacto, ou seja, toda e qualquer avaliação dentro da organização, ela tem que ser implementada com controle, né, o gerenciamento de mudanças, controle de mudanças, né, o que essa atividade deve entregar, ou seja, qual que é a função dessa atividade, para que ela existe, né? Se não tem função, não precisaria existir. Então, a gente precisa considerar nesse sentido porque essa atividade existe. Então, aqui diz que todas as mudanças na organização sejam devidamente analisadas e validadas antes de sua implementação, né? Como é feito hoje. Então, aqui diz que tem um procedimento de gestão de mudanças da organização. Beleza? Está descrito aqui. Qual que é o risco, né, e falha, né? Risco ou benefício, né? Se acontecer esse evento de risco, né, negativo, ou seja, a mudança implementada sem análise e validação. Qual que é o efeito potencial? O efeito potencial aqui é, né, produção de produtos não conforme devido à alteração no processo produtivo, sem devida validação, um novo aspecto ambiental e possível ocorrência de impacto ambiental, novo período ocupacional sem análise e controles apropriados, certo? Digamos que aqui é um exemplo, né? A gente não está fazendo algo muito apurado aqui, né? Só para você entender o conceito nesse sentido. Aplicando lá a nossa matriz, aqui no caso, né, para este evento aqui, para essa situação, né? Então, eu vou analisar aqui a severidade, certo? A severidade é com base no quê? No efeito, né? Na consequência. Então, a minha severidade aqui é 5, certo? Então, por que assim? Porque com base no critério lá, eu vou, por exemplo, não conforme, eu vou ter aspecto ambiental, não impacto ambiental pode ocorrer, eu posso ter um novo período ocupacional, então, que decidiu-se, né, por essa severidade aqui ser 5. E a probabilidade, aqui no caso, como é um risco negativo, ficou 3. Então, avalia a probabilidade com base no como é feito hoje, né? Para ter um procedimento de gestão de mudança, que é o meu controle, né, que eu tenho antes, né, da mudança, né, que eu faço antes da mudança. Lembrando que o meu evento de risco aqui é a mudança. Qual que é o controle? Tem um procedimento de gestão de mudança que se considerou que essa probabilidade aqui, esse investimento aqui é 3. Então, eu tenho 5 vezes 3 na matriz, deu 15. 15 eu tenho que tomar ação. Aí decidiu-se que a causa potencial aqui é a gestão, né, de mudança não está implementada em todos os processos e o pessoal não foi devidamente treinado para utilizar o processo de gestão de mudanças. Definiu-se a ação, desenvolveu o programa de treinamento para todos os colaboradores relativo ao procedimento de gestão de mudança. Quem vai tocar isso nesse caso é os recursos humanos. Deu um prazo, implementou e depois reclassificou esse risco, né, era de 15, foi para 10, ou seja, ele era, né, como a gente atuou apenas aqui, né, na prevenção, não na ocorrência, né, então aqui a gente reduziu isso, né, trabalhou apenas aqui na probabilidade, reduziu a probabilidade de 3 para 2, 5 vezes 2 deu 10, o nosso quadrante 10 é amarelo, né, então a gente conseguiu reduzir o risco. Né? Lembrando que aqui é um modelo aí genérico aqui, certo? Que as organizações devem adaptá-lo, né, ao seu dia a dia, a sua melhor forma de fazer. Né? Então, espero que, se você não tem aí um modelo de gerenciamento de risco, tem um padrão disso, você possa, né, se inspirar nesse modelo que vai estar disponível para você. Beleza?